Olá, eu vim aqui compartilhar um insight fantástico desse livro que chama Memórias de Território. Um livro que eu estou lendo pela segunda vez e possivelmente vou continuar lendo o resto da minha vida porque ele sempre traz coisas interessantes para reflexão. Tá? E nós vamos falar aqui sobre autoestima e a questão biológica, tá legal? Bem legal e a gente vai ver que tem uma interação com o território, né? O livro fala sobre território e eu acho que realmente isso influencia bastante no dia a dia das pessoas. Tá? Então, se a gente for pensar de uma forma simplista, a autoestima seria essa pessoa se sentir melhor, né? Tratar a sua autoestima seria você gostar mais de si próprio, né? Então, só depende de você. Mas o livro ele levanta uma questão muito interessante, que é essa visão do território em si. O ambiente que você vive, o território que você vive, ele vai influenciar diretamente, tá? Então, você que é pai, que é mãe, o território, o seu ambiente vai influenciar diretamente na percepção de autoestima do seu filho, né? Você que é um empresário, o senso de pertencimento dos seus colaboradores, dos seus sócios, vai influenciar diretamente na autoestima desse indivíduo, tá? Porque o território vai influenciar. Ele levanta uma frase bem interessante aqui, ó. O bem-estar de um indivíduo não depende só dele, depende essencialmente da integração no meio social e do seu reconhecimento como elemento ativo do grupo. Tá? Então, essa sensação de pertencer a esse grupo e de estar proativo, né, de estar realmente fazendo algo frutífero, vai fazer com que a autoestima desse ser humano seja elevada, né? Ou seja, isso vai gerar uma satisfação, um sentimento de pertencimento, proporcionando segurança e proteção para esse indivíduo, o que vai fazer a sua valorização individual se elevar, tá? Então, somente essa questão do auto, né? É lógico que quando você tem um propósito, uma identidade bem definida, é mais fácil você ter essa autoestima. Só que para você ter essa identidade bem definida, isso tem que ter vindo da base, né? Então, se em casa, na criação, na escola, essa base, essa identidade, ela não foi 100% definida, o meio ambiente vai influenciar ainda mais. Então, criar um meio que favoreça essa sensação de pertencimento vai fortalecer muito esse indivíduo em relação à sua autoestima. Eu vou ler mais um trecho aqui, ó. O problema de autoestima não se coloca quando a sociabilização foi bem sucedida. Neste caso, o indivíduo é reconhecido como tal e sente-se capaz de assumir uma função positiva no meio social, quando ele é bem recebido, né, pela sociedade. Esse aspecto fundamental que combina a integração social e valorização do indivíduo integra-se nos princípios da biologia. Tá? Então é fundamental. O nosso cérebro primitivo ele vai associar essa integração, essa valorização social ao sistema de autoestima. Tá? E a gente vê muito isso também na dor crônica. Tá? Por isso que eu trouxe aqui essa reflexão. Muitas vezes o indivíduo, ele saindo do seu ambiente, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, muitas pessoas elas se encontram em grupos de corrida. Então a pessoa às vezes ela entende a corrida até como uma sociabilização. Foi um grupo que encontrou, um grupo que fala das mesmas coisas, um grupo que tem uma coerência. E depois disso, ela acaba tendo uma lesão em algum momento, por uma questão normal, um desequilíbrio do corpo, um excesso de treinamento, tá? E isso acabou fazendo com que essa pessoa tenha uma lesão, tá? Uma lesão qualquer. E por algum motivo, né, ou um mau diagnóstico, ou uma má interpretação de fala, ou às vezes mesmo uma fala muito mal empregada, colocou que essa pessoa ela vai precisar parar de correr. Tá? Ela nunca mais vai poder correr. Ou seja, porque essa patologia é muito séria mesmo,
ou porque realmente foi mal interpretada. Por exemplo, no caso de hérnia de disco, na maioria das vezes, tá? Não estou generalizando, mas na maioria das vezes, essas pessoas não precisam parar de correr. Muito pelo contrário, o disco ele fortalece a coluna. Tá? A corrida ela fortalece esse disco. Tá? O impacto da corrida ajuda no fortalecimento de disco. Então, numa crise, você precisa ficar parado, mas depois você pode retomar suas atividades de forma normal. Mas voltando lá, essa pessoa com esse diagnóstico, você nunca mais vai poder fazer uma atividade de impacto. Tá? O que aconteceu? Isso tirou essa pessoa do seu ambiente, do seu território, tá? Um território onde ela se sentia bem, a autoestima dela estava subindo, ela estava se sentindo valorizada e ela foi retirada desse território. Isso vai, muitos casos, né? Isso acaba gerando uma sintomatologia crônica. Já parou para pensar nisso? E aí essa pessoa acaba não conseguindo melhorar justamente por conta disso, por conta dessa retirada desse convívio social. E em muitos casos a gente vê no consultório essas pessoas entrando em depressão, perdendo rendimento no trabalho, justamente por quê? Porque a dor vai aumentando, a dor não melhora, ela começa a acreditar que realmente ela nunca mais vai ser capaz de correr e aquilo vira uma verdade para ela, porque a dor não melhora, a dor não melhora, a dor não melhora. Nossa, aquele diagnóstico estava certo, aquela pessoa que me falou estava certo, realmente eu nunca mais vou poder fazer nada. E aí vai entrando num padrão de entrar em repouso, de ficar mais em casa, de não socializar mais. E aí isso pode prejudicar e gerar uma dor crônica, onde, na verdade, é justamente o contrário. Quanto mais essa pessoa estiver pertencente a algum lugar, estiver diante de um convívio social adequado, maior a chance, e em movimento, maior a chance dela se livrar desses sintomas. A grande questão é a periodização desse processo. Como que a gente vai introduzir a volta desse ser humano, como que a gente vai tirar ele do sintoma, fortalecer isso, como que a gente vai voltando aos poucos aquela corrida, aquela prática diária, ou adaptando para uma outra corrida, para uma outra tipo de atividade. Tá? Então, uma reflexão sobre essa questão da autoestima, dor crônica, território biológico, criação, né? Então aí é algo para a gente refletir um pouco. Se você gostou, deixe os comentários aí. Se você discorda, comenta aí também para a gente elevar o nível do debate aí. E, bom, era isso. Vai cuidar da sua saúde.